94 Live nesta tarde de segunda-feira com mais uma participação especialíssima da psicóloga Cristine Strasburger. Bem-vinda e obrigada mais uma vez, Cristine. Obrigada, Michele. Obrigada a você. Eu tenho que agradecer vocês porque todas as pessoas falam o tempo inteiro comigo que assistiram, que ouviram. Então isso é sempre uma honra para mim, viu? E a gente te agradece também pela disponibilidade, que a gente sabe que através do seu trabalho a rádio está contribuindo para levar mais qualidade de vida, bem-estar, melhoria na saúde mental também dos nossos ouvintes, da população em geral, né? O que é muito precioso sempre. Verdade, Michele. Muitas pessoas falam comigo assim, sabe? Encontram comigo na rua, vem aqui mesmo no consultório e fala assim, ô Cristine, eu tenho que te agradecer a rádio, porque as coisas que você fala lá na rádio servem tanto para mim. Às vezes a pessoa não tem uma condição financeira de fazer terapia toda semana, e essa ajuda já faz uma diferença muito grande, né? Principalmente nessa época de pandemia, né, Michele? Que as pessoas estão muito perdidas, porque a nossa forma de viver mudou demais, né? Então a gente tem que se adaptar. Aquela frase que eu falo toda semana: crise é tudo aquilo que funcionou até ontem e não funciona mais hoje. Então é muito importante que a gente saiba como fazer daqui para frente, né? Então essas dicas valem muito para isso, né? Se adaptar em situações mesmo de mudança, de pandemia, né? De diferença assim de viver. Vou aproveitar, Cristine Strasburger, justamente esse gancho da palavra que você deixou, de diferença. Como seres humanos, a gente tem a dificuldade enorme de conviver, em especial no dia a dia, com as diferenças. E cada pessoa acaba reagindo de uma forma diferente. Tem gente que, infelizmente, acaba reagindo de uma forma mais agressiva às diferenças do outro, né, Cristine? Verdade, Michele. O que tem acontecido atualmente, né? A gente fala que na época de pandemia, assim, a gente tem o nosso inconsciente que ele vai trabalhar algumas questões com a gente. Então, assim, existe a lei da selva que a gente fala, né? Como se fosse viver em modo sobrevivência. E que o que eu tenho percebido muito, assim, atualmente, as pessoas vivendo muito em modo sobrevivência. Então, é como se fosse num perfil meio animal de ser, né? Tanto que tem alguns filmes interessantes que retratam isso. Um filme que eu gosto muito é aquele O Poço. É um filme complicado de assistir, ele é difícil, ele é pesado, mas ele mostra a nossa diferença quando a gente está numa situação de passar fome, por exemplo, e uma situação de bem alimentado. Então, tem algumas situações animais mesmo. Eu brinco muito com as pessoas que eu falo assim: a gente vive muito bem, a gente é muito legal, muito feliz, até a gente estar tranquilo aqui na cidade. Cai numa ilha deserta e passa fome para você ver o que você vira. Então, é como se fosse um bichinho acuado mesmo. Então, eu tenho percebido que as pessoas têm ficado muito mais agressivas, né, atualmente. Coisas pequenas, às vezes, que a gente vai ver, que é uma situação pequena, né? Às vezes uma situação ali no trânsito, uma buzinada, alguma coisa que você fala, gente, mas é uma coisa tão tranquila, tem causado efeitos muito overreactings, que a gente fala, né? Tipo, umas reações muito exageradas. Mas por quê? É como se fosse a gotinha que explodiu o copo d'água ali, né? Que derramou o copo d'água. Então, a gente não vai interpretar uma única situação, a gente vai interpretar o todo dela, tá? E o todo dela mostrou que a pessoa tem passado por várias situações, como se fosse uma panela de pressão que explodiu. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, Michele, a essa época agora de pandemia, a ver quando a gente está chegando perto dessa panela de pressão explodir, tá? Porque acontece com a gente também. Então a gente tem que ficar, se cada um ficar atento à sua panela de pressão, nós estamos muito mais tranquilos em relação a isso. A gente vai conseguir se organizar, se equilibrar para não chegar essa panela de pressão explodir, tá? Cristine, e aí eu queria que você desse uma luz para a gente justamente a respeito de quais são esses sinais, porque às vezes a pessoa estoura, explode ou está a ponto de nem se dar conta. Tem algumas atitudes ou até mesmo pensamentos, né, que a pessoa está desenvolvendo, que você pode falar assim, se está isso, se está repetido, toma cuidado. O que a gente tem que ficar atento, tá? Situações, por exemplo, a gente tem que se conhecer. Michele, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Eu tenho que saber o que me estressa.
Então, assim, e aí tem até aquelas necessidades básicas, tá? Eu tenho que ver se eu estou cumprindo minhas necessidades básicas de lazer, sabe? De colocar para fora. Então, às vezes eu vou perceber que eu estou acordando nervosa. Às vezes podem ser sintomas no corpo. Então, assim, né? Uma crisezinha de ansiedade. Então, eu estou ficando muito nervosa, meu sistema imunológico, eu estou vendo que ele está baixando, né? Eu estou tendo, tipo, alguns herpes, gripe, eu estou tendo situações, por exemplo, de saúde, o meu corpo está demonstrando que eu estou precisando descansar. Eu, por exemplo, estou precisando descansar, já estou com a viagem marcada, porque muito trabalho, né, para pouco descanso. Então, só que a gente tem que traçar as estratégias. Eu não posso levar minha vida como se eu não tivesse estratégia mesmo, né? Então, eu estou trabalhando até muito mais tarde, mas eu preciso ter uma estratégia. Eu vou viajar no final do mês, ou eu vou ir fazer um exercício, por exemplo, que vai me descansar. Então, o autoconhecimento em primeiro lugar, tá? Ainda mais agora com o calor, Michele, as pessoas, tudo que atende essas questões básicas, nossa. Então, eu vou ficar nervosa se eu estou com fome, se eu estou sentindo muito calor, se eu estou dormindo muito mal. Então, essas coisas fisiológicas, elas são básicas. É a primeira coisa que a gente tem que ficar atento. E outra coisa, ficar muito atento e entender que ninguém tira a gente do sério. Então, a gente tem que se autorresponsabilizar pelas nossas ações, tá? Então, às vezes a pessoa vira e fala assim, minha mulher me tira do sério, meu paciente me deixa nervoso, meu chefe me estressa o tempo inteiro. Ninguém tira a gente do sério. A gente se tira do sério. Se eu estou ficando nervosa com muita constância, eu tenho que ficar atenta ao que eu não estou fazendo por mim, que está causando essa reação, tá? Então, isso são umas dicas muito importantes da gente pensar. Excelente, e aí você me fez lembrar também de uma vez que eu assisti a uma fala do Karnal, ele falando isso, se o outro te tira do sério o controle da sua vida, ou do seu cérebro, das suas atitudes, está na mão do outro, não está na sua mão. E aí pode ser não só o tirar do sério de te deixar nervoso, mas te deixar depressivo, te deixar triste, te deixar agoniado. Tá muito errado, né? Quem que tem o controle da nossa vida e as rédeas da nossa vida é a gente. Tanto que eu dou muito exemplo aqui, né? Às vezes a pessoa vira e fala assim, mas a pessoa brigou comigo, gritou comigo e tudo mais. Eu falei, gente, é tão interessante. Quando eu pego uma pessoa assim, né? Que pode ser contato aqui no consultório, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Que a pessoa ela tá muito nervosa e que ela tá muito agressiva, eu penso assim, nó, que vida que essa pessoa tem. Então, eu não consigo ter raiva da pessoa, porque eu entendo que ela tem que ter passado por muito estresse, né? Por muita situação negativa para ela estar da forma como ele está. Então, assim, eu não consigo pensar, se a pessoa começar a me xingar, eu vou falar assim, nossa, gente, o que essa pessoa está passando na vida dela para estar tão amargurada desse jeito, né? Aí vamos naquela linha, tá, gente? Só o amor merece revanche. O resto é perda de tempo, perda de vida. É lógico que eu não vou me anular frente a uma situação de uma pessoa começar a me xingar. Eu simplesmente vou me posicionar em relação a ela. Fulano, eu tô vendo que você tá nervosa. Na hora que você acalmar e tudo mais, você vem e conversa comigo. Porque da forma como tá, eu não vou conversar com você. Você não tá nem me ouvindo. Então a gente faz isso. Se a pessoa vai vir te ofender, o que você vai pensar? Tudo aquilo que é meu, eu sei que é meu autoconhecimento. Se a pessoa tentar me ofender com coisa que não é minha, eu vou virar e falar assim, fulano, você está enganado, eu não tenho essas características, não. Agora, se a pessoa vier com coisa que é minha, gente, sei lá, você é muito bagunceiro, você é muito. Quem é ansiosa? Eu não sou ansiosa. Mas, por exemplo, eu sou bem bagunceiro. Você é muito bagunceiro, tá? Eu falei, realmente, eu sou bagunceira mesmo, porque eu tenho uma. Ou você não gosta de arrumar a casa? Não, gosto mesmo, não. A característica minha. Se a pessoa vai me xingar alguma coisa que é minha, eu falo, realmente, eu sou assim mesmo. Se a pessoa vai me xingar alguma coisa que não faz sentido para mim, eu vou virar e falar assim, fulano, eu não tenho nada disso. Igual isso. Ô, Cristina, você não gosta de trabalhar, não? Deve ser que eu estou atendendo 10 horas por dia porque eu não gosto de trabalhar. Eu vou achar até engraçado. Então, assim, por isso que a gente fala que não tem como a pessoa te tirar do sério, Michele. Porque você, ou vai ser coisa que é sua, ou vai ser coisa que não é sua. De qualquer forma, você pode se posicionar assim e você pode colocar um limite para não render aquela conversa. Eu não vou continuar conversando com você enquanto você estiver falando comigo nesse tom. Então, quando você melhorar, você me chama lá, que a gente continua com a nossa conversa.
Entendeu? Cristine, é interessante isso que você falou, destrinchando mais um pouquinho, né, desses sentimentos, dessas ações, do que é seu, do que não é, porque se a pessoa te falou uma determinada coisa e aquilo ali te incomodou demais, significa que é você que tem que olhar a sua atenção para você mesmo e pensar assim, isso me incomodou, então como é que eu melhoro isso? Não é que a outra pessoa vai parar de falar, né? Falar, todo mundo Não. fala o tempo inteiro, a gente não tem controle sobre isso. E é bem isso, tá, Michele? Eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão fazer ou falar de mim. Então, o que, que a gente vai olhar? E aí cada pessoa vai falar as coisas, interpretar a vida e te interpretar baseada na história de vida dela. Então, lembra aquela frase? Quando Pedro fala do Paulo, eu sei muito mais do Pedro do que do Paulo. Então, tanto que acontece algumas situações, até um dia desse, uma amiga minha falou, Cristina, você acredita que a fulana veio falar mal do você e tudo mais? Eu falei assim, tipo, eu falei, eu nem encontro, eu nem conheço ela, nem sei como que ela funciona. Aí o povo, você não fica com raiva? Não, eu, nenhuma. Eu falei, primeiro porque eu sei quem que eu sou, eu não falo mal de ninguém, a minha vida é muito mais interessante do que isso, né? Porque a pessoa falar mal do outro, gente, a vida dela tem que estar muito interessante, ela tem que estar muito focada no outro. E eu falei, e aí vamos naquela coisa que a gente já falou, né? Saga primeiro a ser martelado. Então, a pessoa tem alguma coisa contra a gente, talvez por uma questão de inveja, talvez por alguma questão assim que ela queria ter, talvez por, né, pela questão do perfil de vida, por medo, aí vai que entrar ciúme, inveja, que aí você entende assim, gente, eu não tenho controle sobre o que o outro vai falar. E ele fala o que ele quiser, e aí as pessoas vão interpretar baseado na credibilidade de cada um. Então a gente não precisa ter medo disso, Michele, e vai acontecer. Não existe uma pessoa, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, que as pessoas que ficarem incomodadas com ela, porque ela pode ter inveja de alguma coisa, ela vai tentar atacar de alguma forma. Aí cabe a gente entender o que a gente é. Quando a gente entende, isso não atinge a gente. Então, isso que a gente tem que ficar atento, porque senão você vai se desgastar. Aí vamos naquela frase que eu adoro. Eu sempre falo frase para ficar no nosso inconsciente, tá, gente? Porque essas frases, elas vão reger nossa vida de maneira muito tranquila. Vamos, como eu vou tacar pedra? Como que eu vou chegar no meu objetivo se eu taco pedra em cada cão que late? Vão ter cães que vão latindo pelo mundo afora aí, mas a gente não vai conseguir construir e chegar onde a gente quer chegar se a gente ficar focado nessas situações aí paralelas. Nós vamos ficar com raiva, igual você falou. As pessoas estão muito agressivas. Então, o que elas vão fazer? Elas vão ficar xingando uns aos outros, brigando, e nós vamos perder tempo de trabalho, tempo de crescimento, crescimento espiritual, né? Tipo, de evolução. Então, assim, não adianta muito. A gente não vai ficar observando o que cada um está falando, nós vamos focar naquilo que é positivo para a gente, vamos traçar nossa estratégia de vida, vamos correr atrás do que a gente quer construir para a nossa vida, né? Porque se você ficar perdido no caminho, não vai ter jeito, nós não vamos chegar onde a gente quer chegar. Você falou algo muito interessante, Cristine, justamente a respeito do desperdício de energia, de tempo, de saúde, de dinheiro, porque às vezes quando você está próximo de alguém que está com raiva de uma situação ou de outra pessoa, ela pode ficar horas falando a respeito daquilo, ou reagindo a respeito daquilo, quando ela poderia estar passando a mão no telefone e ligando para um cliente, para um funcionário, fazendo uma caminhada, né, na rua, numa pista de Cooper, e a vida vai passando e a pessoa ali remoendo aquelas coisas, e a gente sabe que isso pode se refletir até na saúde física mesmo, né? Com certeza, você tem sintomas sobre isso, né? A gente, você falando dessa questão da agressividade é muito interessante, Michele, porque o que a gente vê? Se a pessoa chega aqui no consultório e ela fica muito focada nessa questão agressiva, né? O Cristino, sou uma pessoa agressiva, eu vou deixar de ser agressiva? Não. A agressividade ela é positiva, a agressividade ela é uma força propulsora, ela é energia. Então, a agressividade é muito positiva, é vitalidade a agressividade. Então, o que a gente pode pensar? Eu posso usar essa agressividade e canalizar para coisas que são positivas. Então, não é que eu vou deixar de ser agressivo, mas eu vou usar minha agressividade para coisa positiva. Então, eu vou construir alguma coisa, eu vou trabalhar mais, eu vou canalizar. Pensa que é um potinho de energia mesmo. Então, se eu começar a atacar pedra em cada cão que late, então se eu pegar essa agressividade minha
ideia patada do meu marido, brigar com a minha família, brigar no emprego, eu estou pegando uma energia que é super positiva e usando para coisas que são negativas. Então, se eu pego minha agressividade para abrir uma empresa, eu estou com um paciente super interessante aqui, eu tenho vários que são associados à agressividade. Mas esse específico, a gente pegou a agressividade dele para ele abrir novas empresas. Então, em 6 meses de terapia, ele abriu mais 5 empresas. E a relação com a família melhorou 200%, e a agressividade ele usou para empreender. Como eu tenho pessoas, por exemplo, que são bons vendedores. Então, triplicou a quantidade de vendas da pessoa, porque ela canalizou a agressividade para coisa positiva. Ela usava antes para brigar com o chefe, para brigar com os colegas de trabalho. Então, gente, é só canalizar para coisas que são positivas. Porque a agressividade ela é uma energia. Olha que delícia. Vamos canalizar, às vezes, para um exercício. Então, a gente vai andar de bicicleta, você vai colocar a pessoa para fazer musculação. Tem gente que eu coloco assim, a pessoa fazer musculação uma vez a semana. Eu coloco ela para fazer musculação todos os dias. E aí, o que acontece? A agressividade, aquela cota, ela vai colocar para uma coisa que traz um retorno positivo para ela. Então, é assim que a gente consegue mexer. Se a gente não mexer, vamos pensar, Michele, aí entra a parte que a gente falou do explodir a panela de pressão. Vai vir para o físico. Porque se a gente não conseguir lidar com isso, a gente vai trazer para o físico. Aí a gente vai ter sintomas físicos associados a essa coisa da agressividade. Não só sintomas físicos, mas às vezes a pessoa pode desenvolver também alguns problemas de ordem psiquiátrica também, porque ela vai acumulando aquele excesso de energia e o cérebro pode caminhar, enfim, né, para searas que a gente não tem controle. Com certeza, e que são super perigosas, né? Então, tem situações que a pessoa pode brigar na rua, ela pode bater na mulher dela, bater no marido, ela pode reagir desproporcionalmente em relação a uma criança. Então, às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: mas eu sou assim e eu vou continuar sendo assim. Uai, gente, então não sei por que está conversando comigo, né? Porque a psicologia é justamente a gente trabalhar situações que são da nossa característica, porque existe uma personalidade agressiva, e focalizar e trazer isso para transformar isso em coisas que são positivas. Nós vamos deslocar de maneira positiva a agressividade. Não, vamos tirar isso da cabeça, gente. A agressividade relacionada à questão do bater, da birra, do coisa, é coisa infantil. É o que a gente faz com uma criança quando ela está dando birra. Ela vai gritar, espernear, bater o pé no chão, bater a cabeça na parede. Tem criança que faz isso. Então, o que a gente faz? Isso é coisa infantil. Você pegar um adulto e falar, eu sou assim, eu grito porque eu sou nervoso, minha família é assim, ou é da minha característica, você está mostrando que a pessoa, você está só demonstrando que ela não amadureceu, porque o amadurecimento está associado à comunicação e controle dos sentimentos. Simples assim. Não é uma justificativa para achar bonito e achar que é da característica da personalidade ou da família e tudo mais, porque não existe isso. Isto é uma imaturidade, é uma infantilidade você achar que você gritar com o outro, você não conseguir se comunicar, você dar murro na parede, é bonito. Tem nada de bonito isso é infantil. Excelente essa sua colocação a respeito dessa imaturidade, porque a gente pega também um outro lado da pessoa que às vezes foi criada com uma base de que ser agressivo, ser nervoso é um ponto positivo no sentido de que ela está demonstrando força. Que se ela não for assim, se ela não tiver essas reações extremadas, a sociedade vai entender que ela é uma pessoa fraca, que qualquer um pode fazer qualquer coisa dela, ou seja, ela acha que para ela demonstrar limite e impor respeito, digamos assim, ela tem que ser essa pessoa que chega e bate a mão na mesa e esmurra a parede, que isso às vezes é cultural, né? Dependendo de como a pessoa foi criada. Lembra, tem muita gente que fala, eu sou homem com H maiúsculo, e ser homem, ninguém faz isso comigo e tal. Eu falo, gente, posicionamento é muito diferente de falta de educação, tá? E descontrole emocional. Posicionamento, você virar para uma pessoa e falar assim, fulano, deixa eu te falar, assim, a forma que você está falando comigo não tá legal. Eu não nasci para ser tratado dessa forma. Então, vamos definir aqui, se você continuar fazendo desse jeito, eu vou sair, eu não vou continuar conversando com você, eu vou terminar essa relação. Isto é um posicionamento, tá?
Agora, agressividade, gritar, bater, espernear e tudo mais, não tem nada a ver com posicionamento e força. Tem a ver com covardia, dependendo com o que a pessoa está fazendo ainda, aliás, né? Vamos pensar assim. E tem a ver com descontrole emocional. Simples assim. Não tem a ver com força. Força, a gente fala às vezes, né? Que às vezes o povo fala de mulher empoderada, que faz, esperneia e tal. Eu brinco muito com o povo. Mulher empoderada é aquela que trabalha, cuida da própria estrutura, se posiciona, ela não se anula, mas ela é carinhosa, ela é companheira, ela faz pelo outro. As pessoas confundem muito as interpretações das coisas, Michele. Né? É a pessoa tipo, que é segura de si e que ajuda as outras pessoas e que é bem profissionalmente. Isso é empoderamento, e que tem uma relação saudável e que se posiciona, por exemplo, numa relação onde o outro está ultrapassando o limite. Isso é empoderamento em todos os sentidos. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. Tudo que sai disso, falta de comunicação, tudo está associado a descontrole emocional. Simples assim. Precisa fazer uma terapia. Não tem outra justificativa com isso. É só a gente observar uma criança. Então, quanto mais adulto, mais maduro, mais comunicação não violenta, mais posicionamento sem estresse, menos briga. Mais infantil, mais briga, mais descontrole, mais grito, mais dado murro na parede, mais reações instintivas, animais, né? Mais reações animais, é maior o descontrole. Excelente, Cristine. E realmente a imagem que a gente faz é essa, porque quando você pensa num leão, num tigre, um orangotango, né, a vida selvagem, o que eles têm em mãos é atacar, dar uma mordida, partir para cima. Eles não têm diálogo, eles não têm texto, eles não têm conversa, enfim, não tem nada, não tem outra ferramenta. A gente já evoluiu bastante para não precisar. Imagina se cada vez que eu quisesse entrevistar a Cristine, eu precisasse esmurrar o consultório e falar assim: vamos embora para o estúdio. Não, né? A gente tem outras ferramentas para poder Claro. dialogar com o outro. Isso mesmo, então isso que a gente tem que ficar atento. Então, essas crenças a gente tem que tirar muito, Michele, porque o povo ainda tem muita crença sobre isso. As pessoas ainda né? Eu sou machão, macho alfa é assim, é assado. Gente, macho alfa é aquele que consegue se posicionar, que ele tem relações positivas, que ele trabalha, que ele se constrói, que ele conversa, que ele tem uma comunicação não violenta. Isso é evolução, não é força. Já foi a época, homem das cavernas. Agora, tanto que a gente percebe que a lei ela está restringindo tudo e qualquer contexto de situação, por exemplo, de um bater de frente físico, né, uma agressão. Então, cada dia que passa, um assédio moral. Então, a lei ela está restringindo, porque já foi a época, gente, não existe isso mais, não. As pessoas vão ficar muito atentas em relação a como se comunicar sem ser por agressividade, igual a gente falou. Quanto mais perto dessas reações, mas a gente percebe que é uma pessoa involuída, tipo, ela não tem nenhuma evolução, né? Porque ela está mais parte animal, vamos pensar mais a parte instintiva. E a gente vai cada vez mais evoluindo, trabalhando a comunicação, os nossos controles emocionais, né? Os nossos sentimentos, o nosso conhecimento. A gente vai trabalhando de forma preventiva, o que me deixa nervoso. Gente, me deixa nervoso fome e calor. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou lá e como de 3 em 3 horas. O que eu faço? Eu tenho um ar-condicionado, ou eu vou tomar um banho gelado antes de dormir. Eu vou trabalhar situações preventivas para eu não descontar no outro algo que não é do outro. Então, a gente tem que ser preventivo e dá para fazer isso sem dinheiro, tá? Porque às vezes o povo fala, mas é porque você tem condição de ter um ar-condicionado. Mas eu posso deixar a janela aberta, eu posso tomar um banho frio, eu posso aquietar um pouco ali, né? Não ficar, tipo, agitada demais, que é uma coisa que faz a gente ter calor. Eu vou comer, né, preventivamente. Então, assim, tudo que é fisiológico, a gente deixa a gente meio nervoso. Então, a gente tem que se conhecer para saber, para evitar com que essas coisas vão acontecendo. O trânsito, exemplo excelente. As pessoas parece que gostam de ficar nervosas no trânsito porque elas saem em cima da hora. Eu posso acordar 5 minutos mais cedo, vai fazer toda a diferença na minha vida e no trânsito. Eu não vou estressar porque o sinal fechou, porque o outro ali na minha frente está parado para estacionar. Então, isso tudo a gente pode fazer de forma preventiva. Mas a pessoa quer dormir mais 5 minutos achando que vai descansar e ela vai lá ter um estresse no trânsito. E de tudo que ela descansou à noite, ela vai se estressar durante o dia.
Aí desorganiza completamente, entendeu? Volta mais uma vez para aquela questão do planejamento, né? Que por mais que possa parecer simples e bobo, durante a semana faz uma total diferença. Desde você não ficar com fome no escritório porque você não levou uma marmita antes ou não conseguiu pedir o delivery já para a semana inteira e deixar agendado, até para você conseguir dormir mais cedo, acordar antes, não sair de casa tudo estabanado, reservar um horário para fazer uma corrida, um esporte qualquer. Completamente estratégia de vida. Então, né, eu falo, não tem jeito da gente chegar num lugar se a gente não fizer uma estratégia de vida, gente. A gente administra tudo. A gente administra a casa, administra a relação, investe em tudo, né? A gente tem que investir na gente, investir na nossa relação. E a gente tem que definir onde a gente está e o que, que a gente escolheu para a nossa vida, tá, Michele? Então, por exemplo, eu tenho uma criança lá pequena. Eu decidi ter filho, mas eu quero dormir a noite inteira. Eu estou nervoso que eu não estou dormindo de noite. Então não deveria ter tido filho. Se eu decidir por ter filho, eu vou ficar sem dormir os primeiros meses. Simples assim. Tomara que o filho durma agora, porque ele podia dormir 4. Gente, é o tempo do filho. Não tem jeito de eu querer mudar aquilo e ficar estressado com aquilo. Então, quando você define aquilo, o que você vai falar? Beleza, eu vou ficar pelo menos alguns meses aí sem dormir. Como que eu vou me estruturar para ficar sem dormir? Eu consigo pôr alguém para cuidar um pouquinho? Eu posso pedir para minha mãe para dormir nos dias que eu trabalho mais? Eu posso ficar sem dormir de dia, no outro dia meu marido que fica com o filho para dormir? Eu preciso trabalhar uma estratégia, entendendo que a criança não tem culpa daquilo, porque naquele começo é assim. Aí eu quero crescer profissionalmente, eu tenho que trabalhar até mais tarde, mas eu vou ficar o tempo inteiro achando ruim porque eu estou trabalhando até mais tarde? Não, eu vou falar assim, beleza, vou trabalhar até mais tarde esse mês, porque mês que vem eu vou conseguir juntar dinheiro para poder viajar, ou para poder descansar, ou para tirar, eu vou fazer hora extra, mas eu vou tirar a sexta-feira de folga e eu vou descansar. Então, planejamento é tudo na nossa vida, não é um planejamento rígido, é um planejamento flexível. O que eu posso fazer dentro do que eu estou escolhendo fazer, tá? Então, a vida é minha. Se eu estou nervosa, a culpa é minha. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Eu estou planejando errado minha vida. Eu não estou conseguindo correr atrás das coisas que eu quero correr. Eu estou querendo uma coisa que não cabe dentro do contexto. Entendeu? Eu estou achando igual isso. Eu estou em pandemia, mas eu queria poder fazer isso, mas eu não posso. Então, eu tenho que decidir o que eu posso fazer dentro desse contexto de pandemia. Qual que é a minha forma, às vezes, de mudar o lazer? Porque talvez o lazer que eu faça, está na pandemia, eu não posso. Eu tenho que deslocar esse lazer aí. Que seja. E aí, pensar muito nisso, tá? Excesso de energia dentro da gente traz agressividade. Então, exercício físico é fundamental. A gente foi feito para caçar, né? Vamos lá, para correr atrás do leão, para caçar na floresta, a gente foi feito para isso. Cada dia que passa, a gente tem feito menos coisa. Até mudar canal, a gente não muda mais levantando para ir mudar. Então, isso faz com que o nosso estoque de energia fique acumulado e que nossa agressividade aumente. Então, eu preciso fazer exercício de alguma forma. Pode ser correr ao redor da casa, pode ser fazer polichinelo, se eu não puder sair de casa, mas eu preciso colocar a energia de fora, tá? Isso é importantíssimo. É o que tem causado, que tem estourado a panela de pressão, na maioria das vezes. Atitude simples, tomar consciência e cada vez mais buscar o autoconhecimento, porque quando você se conhece verdadeiramente, você identifica mais rápido, né? Mais fácil o que está te tirando ali do prumo, digamos assim. Certíssimo, é isso, você tem que identificar. E aquela coisa do outro, né, Michele? O que desestressa o outro não me desestressa. Então, eu pensar no que me desestressa. O que funciona para mim, para me descansar. Entendeu? Para eu diminuir a agressividade, para eu não ficar com raiva. E observa muito sintoma, tá? Um dos sintomas que eu vejo que são claros na psicossomática é a enxaqueca, dor de cabeça. Dor de cabeça na psicossomática entra muito como raiva reprimida. Então, se a pessoa está tendo muita dor de cabeça, muita dor nas costas, o sistema imunológico está baixando, porque o estresse zera o nosso sistema imunológico. Isso são sintomas de que a gente não está fazendo bem para a gente. Então, a gente tem que reestruturar e ver como que a gente pode se organizar para fazer bem para a gente nesse sentido, tá? Adorei.
Fez muito bem essa conversa que a gente teve, Cristine, hoje aqui na 94 Live. Obrigada mais uma vez. E para quem está nos assistindo, ouvindo, enfim, que queira se conhecer um pouco mais com a orientação de um profissional, tem como você deixar o contato do consultório, por favor? Claro, aí o telefone aqui é 3221-8343. 3221-8343. Cristine, Isso. obrigada. Obrigada, gente. Até daqui 15 dias. Combinadíssimo. Tchau, tchau. Tchau, beijo.